Nesse vídeo vamos abordar um assunto bem controverso sobre ciência e religião: o dilúvio. De ambos os lados, religiosos e cientistas defendem teses contraditórias sobre se realmente existiu ou não um cataclismo global, como relata o livro de Gênesis bíblico. Uma das teorias defendidas pelo lado dos cientistas é de que o dilúvio realmente aconteceu, porém não foi algo em escala global. Em 1998, os geólogos da Universidade de Colômbia, William Ryan e Walter Pittman, elaboraram a teoria de que o dilúvio, na verdade, seria um mito derivado de uma fantástica catástrofe natural, ocorrida por volta do ano 5600 a.C., nas margens do atual Mar Negro. Para os geólogos, o evento foi provocado pelo degelo ocorrido ao final da última glaciação. Em suas pesquisas, analisaram as formações geológicas e imagens submarinas, concluindo que uma grande quantidade de água marinha rompeu o atual Estreito de Bósforo, com a elevação paulatina e excessiva do Mar Egeu, e dali para o Mar de Mármara, ocasionando a abrupta inundação do Mar Negro. É de fato um argumento válido para explicar uma catástrofe que marcou a memória dos sobreviventes e que assim criaram diversos mitos sobre ela. Porém, há mais pormenores que podemos considerar. Um dos principais detalhes é que os próprios pesquisadores nunca chegaram a um acordo comum sobre esse dilúvio regional. O Bósforo sempre foi o principal alicerce da teoria de William Ryan e Walter Pittman. Porém, estudos mais recentes puseram abaixo sua teoria do dilúvio do Mar Negro. Janko Hombach, da Universidade de Odessa, alega que o fluxo de água através do Bósforo continuamente mudou de direção no tempo geológico, dependendo de mudanças nas cotas relativas de espelho de água do Mar Negro e do Mar Egeu. Isto contradiz o proposto desastre geológico da ruptura repentina do Bósforo, em que Ryan e Pittman sustentaram em sua teoria. Da mesma forma, os níveis de água calculados por Janko Hombach foram diferentes por larga margem daqueles propostos por Ryan e Pittman. Em 2007, Janko Hombach, agora presidente do Instituto Avalon de Ciência Aplicada em Winnipeg, Canadá, publicou um volume científico do qual constava 35 relatos feitos por um grupo internacional de estudiosos do Mar Negro. Inclusive, sua própria pesquisa está no tópico. O livro avalia muito das pesquisas anteriores, feitas por russos e britânicos pela primeira vez, e combina-as com as mais recentes descobertas científicas. Analisar alguns dos argumentos desses estudiosos é um tanto interessante, mas existe muito mais além, pois se o dilúvio regional assim existira em algum lugar no mundo, é incrível como suas lendas atingiram todas as culturas mundiais, mesmo elas nunca tendo contato umas com as outras antes. Não é só isso, existem mais evidências além do Mar Negro de cataclismos que afetam certas regiões do mundo através de uma mudança repentina no clima. É o que lhe convido a analisar agora. Não se esquecendo de mencionar que uma descoberta no Mar Negro levou Ryan e Pittman a concluírem que houve um dilúvio local. Foi a evidência de que antes ali haviam rios e deltas torrenciais de água doce, e de que aquela região nem sempre fora inundada pelas águas que hoje formam o Mar Negro. Bem, isso é inegável, visto que o relato de Gênesis diz que todos os altos montes foram cobertos pela água. O mais interessante é que tais evidências de rios e deltas torrenciais não são encontradas só nas profundezas do Mar Negro. Nos oceanos como Atlântico, Índico e Pacífico também podem ser encontradas evidências do que um dia pode ter sido um rio de água doce. Se tal catástrofe como o dilúvio de fato ocorrera, uma coisa evidente seria a mudança repentina no clima, algo surreal do ponto de vista humano. Mas evidência como tal pode ser encontrada na Sibéria. Uma série de animais como mamutes e tigres dentes de sabre
foram achados congelados e bem conservados nessas regiões gélidas. O motivo da morte deles ainda é um mistério para os cientistas, porque depois de tantas teorias, a própria ciência confirma que uma mudança repentina no clima veio a aniquilá-los. Eles morreram congelados instantaneamente. O que prova isso? Em qualquer processo de congelamento de carne, é necessário que a queda de temperatura seja acentuada e muito rápida. Caso contrário, se formam grandes cristais de água nas células, o que provocaria desidratação que estragaria a carne em pouco tempo. Para se congelar uma galinha ou um peru, por exemplo, a 40 graus abaixo de zero, são necessários 20 minutos, e pelo menos meia hora para se congelar meio boi. Um animal do porte de um mamute, quase 2 vezes o tamanho de um elefante atual, teria de ser congelado a 100 graus abaixo de zero e em poucos minutos, para que sua carne ainda pudesse ser comida por cães 10.000 anos depois. Ou seja, a carne desses mamutes e tigres estava bem conservada, o que indica que eles morreram instantaneamente. Porém, há ainda outra prova. Muitos desses animais estavam pastando e ingerindo alimentos quando de repente morreram. No caso do mamute de Beresóvka, ele estava mastigando ramos floridos antes de morrer congelado. Sabe-se que tais plantas não crescem onde a temperatura é inferior a 5 graus Celsius. A única explicação satisfatória seria a morte repentina desses animais, devido a um súbito abaixamento da temperatura da Sibéria. Alguns têm indicado tais achados como prova física inequívoca de uma rápida mudança no clima e de uma destruição repentina causada por uma inundação universal. Outros, porém, são a favor de explicações da morte desses animais que não envolvam uma catástrofe global. A prova de que o dilúvio ocorreu não depende de tais fósseis e restos de animais congelados, mas é um tanto intrigante as circunstâncias de sua extinção. Para onde foram as águas do dilúvio? Evidentemente, estão bem aqui na Terra. Acredita-se que houve uma época em que os oceanos eram menores e os continentes maiores do que agora, conforme evidenciam canais de rios estendendo-se longe sobre os oceanos. Deve-se notar também que os cientistas têm declarado que os montes no passado eram muito mais baixos do que atualmente, e que até alguns montes foram empurrados para cima de dentro dos mares. Então chegamos aos fósseis marinhos nos cumes dos montes. Como eles foram parar lá? Esses fósseis marinhos encontrados nos cumes dos montes ou montanhas gigantes, alguns geólogos dizem que foram parar ali por causa do deslocamento e choque de placas tectônicas ocorridas no fundo do oceano, projetando para cima o que se encontrava na superfície ou no fundo do mar. Quanto à situação atual, a revista The National Geographic, de janeiro de 1945, na página 105, diz: há no oceano um volume 10 vezes maior de água do que a Terra acima do nível do mar. Lance-se toda esta terra uniformemente no mar e a água cobrirá a terra inteira, com a profundidade de 1,5 milha. Portanto, após a queda das águas do dilúvio, mas antes do levantamento dos montes e abaixamento dos leitos dos mares, e antes de se criarem as calotas polares, havia mais do que suficiente água para cobrir todos os altos montes, conforme o registro inspirado de Gênesis capítulo 7, versículo 19, diz que aconteceu. A crosta da Terra é relativamente fina, calculada entre 30 quilômetros de grossura, estendida sobre uma massa bastante plástica de milhares de quilômetros de diâmetro. Portanto, com o peso adicional da água, houve provavelmente grandes deslocamentos nesta crosta. Com o tempo, evidentemente novos montes se elevaram, antigos montes aumentaram em altura, bacias rasas de mares se aprofundaram e estabeleceram-se novos litorais,
com o resultado de que agora cerca de 70% da superfície é coberta de água. Estes deslocamentos na crosta da Terra talvez expliquem muitos dos fenômenos geológicos, tais como a elevação de antigos litorais a novas alturas. Alguns têm calculado que somente a pressão da água foi igual a 2 toneladas por polegada quadrada, suficiente para fossilizar rapidamente fauna e flora. Essa pressão da água na superfície da Terra sugere ainda uma resposta óbvia do que se refere à força que levou à deriva continental. Acredita-se que antigamente todos os continentes do mundo formavam uma única massa de terra, chamada Pangeia ou Pangaia. Nesse período, talvez as placas tectônicas que hoje se assemelham a uma casca de ovo quebrado não fossem desse jeito. Então o peso e a pressão das águas vieram a trincar a crosta terrestre do mundo, dando origem às placas tectônicas e, por sua vez, à formação de mais vulcões e os enormes deslocamentos, como já citado. Progressivamente, a massa de terra antes conhecida como Pangeia passou a se dividir, formando os continentes, e isso não durante o dilúvio, mas após ele. A Bíblia sugere algo semelhante em Gênesis capítulo 10, versículo 25, que diz: E a Éber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porque nos seus dias foi dividida a terra, e o nome de seu irmão foi Joquitã. A expressão original foi dividida a terra tem 2 sentidos no idioma hebraico. Uma delas é a população da terra, que pode se referir à divisão de idiomas, e divisão corrente de cursos de água, que pode muito bem sugerir a divisão dos continentes. Provavelmente o que tudo indica é que todos os nossos oceanos são ainda as águas do dilúvio em menor quantidade, drenada por mananciais subterrâneos. Boa parte pode estar congelada nos polos terrestres, que se derretidos fariam o nível do mar subir cerca de 70 metros. Não é preciso dizer o que aconteceria com boa parte das cidades costeiras. E outra circunstância é exatamente a deformação da Terra que, após o peso adicional de água na superfície terrestre, fez com que se formassem as placas tectônicas, que, por sua vez, com choques e terremotos, elevaram nossos montes ainda mais alto, talvez provocando a deriva continental. Cientificamente falando, faz sentido crer que houve um dilúvio global? Cada um pode por si só distinguir.